Voltamos a apresentar Prime Time. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João Alckmin, amigos ouvintes da Showtime. Você gostou daquilo que eu descobri, postei no Face, né? Olha, por muita coincidência, sabe quem foi que postou aquilo no YouTube? Foi essa pessoa aqui que fala com você, João Alckmin. Ah, foi você? Fui eu. E por que eu postei no blog essa semana. E por que você nunca divulgou? Eu estou divulgando hoje, porque apenas hoje que eu tomei, essa semana que eu tomei conhecimento do áudio. Vamos começar por esse assunto então? Não, como do áudio? Porque assim, deixa na ele verdade... contar, João. Não, o assunto eu já conhecia. Vamos lá, vamos inverter a pauta hoje então, vai, João? Vamos falar então. Eu adoro isso, vamos. Vamos lá, vamos fazer toda a inversão da pauta, porque a gente tem um áudio aí hoje, exclusivo do que eu postei essa semana, que é o Jorge Lau, na Rádio Globo, em 1995, anunciando a saída de Hélio Ribeiro da Rádio Globo. Então, muita gente está falando da nova Rádio Globo, então a gente desencavou um assunto aí da antiga Rádio Globo. Mais de 20 anos, vocês devem lembrar, o Hélio Ribeiro teve uma passagem meteórica pela Rádio Globo, ele ficou lá durante todo o ano de 1995 e no final daquele ano ele acabou deixando a emissora. Só que pouca gente sabe o que aconteceu, né, os bastidores da saída dele. Então, há muitos anos, um radialista chamado Pedro Vilela, que era então o coordenador artístico daquela emissora e foi responsável pela ida do Hélio para a Rádio Globo, ele publicou um texto que está no blog Rádio Base Urgente, contando mais ou menos os bastidores da saída. Então, os bastidores da vinda e da saída do Hélio Ribeiro. O Hélio Ribeiro, então, claro, naquela época ele estava afastado do rádio há muito tempo, a volta dele chamou bastante atenção. Isso acabou gerando ciumeira em outros comunicadores da casa, especialmente aquele que antecedia o horário dele, que fazia das 8 até o meio-dia e meio. Então, quem era, hein? Hã? Quem era? Posso falar? Lógico. Paulo Lopes, que hoje está na Rádio Capital. Então, tá. o Paulo Lopes ficou meio enciumado, segundo, é claro, Pedro Vilela. Vou deixar só o claro aqui. Eu vou nomear os personagens. Por favor, tá? a gente tem que nomear para não ficar, foi fulano, é beltano, é ciclano, não tem nada a ver, ciúme é normal. Até tem um outro que é um político e foi governador de estado e deputado federal aí por muitos anos, mas depois eu falo dele. O Paulo Lopes ficou tão enciumado que ele começava a entregar o programa atrasado. Então, em vez de entregar o programa meio-dia e meio, entregava meio-dia e 35, meio-dia e 40. Então, ele começou a reclamar, né? Mas é claro que as reclamações dele não surtiram efeito, até porque o Paulo Lopes era uma das estrelas da casa, tinha prestígio, etc. Só que a gota d'água para a saída do Hélio Ribeiro foi uma entrevista com uma figura política que fazia parte dos debates do programa do Paulo Lopes. Eu posso falar dela, né? Você sabe quem é? Deve. Luiz Antônio Fleury Filho. Hoje ele está afastado aí, ele não se reelegeu. Aquele que o Quércia disse, quebrei o Estado, mas elegi meu sucessor. Isso, então tá. ele não se reelegeu deputado federal aí nas últimas eleições, mas durante um bom tempo aí ocupou um assento na Câmara dos Deputados. O Fleury, segundo o relato do Pedro Vilela, gostava muito do trabalho do Hélio Ribeiro e meio que pediu para ser entrevistado pelo Hélio durante um programa. Só que a entrevista acabou não sendo aquilo que o Fleury imaginava. E na sequência, então, houve uma reclamação do Fleury para o Paulo Lopes, que por sua vez foi até a direção da emissora, e aí a direção da emissora começou a encher a paciência do Hélio Ribeiro. Aí depois ele chegou um determinado momento, ele pensou assim, eu não quero mais saber disso, eu vou largar, vou voltar para os Estados Unidos, e pediu rescisão de contrato, voltou para os Estados Unidos, e aquela seria a última passagem do Hélio Ribeiro pelo rádio brasileiro apresentando o seu programa, O Poder da Mensagem. Eu não lembro, agora, se alguém depois até puder me ajudar nisso, eu não lembro se de repente ele entre 1995 até o ano 2000, quando ele morreu, o Hélio Ribeiro morreu, eu não sei se ele participou de algum jornalista lá dos Estados Unidos direto, fazendo boletins, etc. Eu acho que não. Eu também acho que não, mas de qualquer forma foi a última passagem
do Hélio Ribeiro pelo Rádio Brasileiro. E a Rádio Globo, talvez aí num gesto raro de generosidade, então direção da Rádio Globo, fez um editorial aí de 3 minutos. Vamos lá? Que foi lido pelo Jorge Elal. Vamos lá, depois eu vou complementar então. Fantástico. Solta aí. Vai, João. Vamos lá. Tá rodando aqui, roda e avisa. Grande Jorge Elal, que era a voz padrão da Rádio Globo. Vai lá, na Flávio. época. Dentre os dons que a natureza concedeu ao homem, o de falar é uma verdadeira dádiva dos céus. A mente concebe, assimila e projeta. A palavra exalta, comanda e executa. Hélio Ribeiro, com o poder da mensagem, sabe como poucos usar esse dom que a natureza concedeu ao homem. Hélio Ribeiro, o comunicador que durante todo o ano de 95, vindo dos Estados Unidos diretamente para o sistema Globo de rádio, para comandar do 12:30 às 3 da tarde, o seu programa O Poder da Mensagem pela Rádio Globo, matou as saudades dos seus ouvintes brasileiros. Conquistou novos amigos. Enriqueceu o quadro de primeira linha de comunicadores de São Paulo. Foi mestre de comunicação ao sangue novo que surge no rádio brasileiro. Infelizmente, para a direção da Rádio Globo de São Paulo, Hélio Ribeiro deixa de apresentar o seu programa a partir de hoje, pois acaba de pedir rescisão do seu contrato com a Globo por motivos particulares. Mas nós sabemos que para onde quer que vá, onde estiver, usará esse dom maravilhoso que a natureza lhe deu, o de falar. Falar com sabedoria, com conhecimento, com propriedade, como um verdadeiro homem de rádio sabe fazer. E Hélio Ribeiro conhece o poder da sua mensagem, o poder da sua palavra. Felicidades para você, Hélio, onde quer que você leve a sua comunicação. Lembre-se que neste ano aqui na Globo, você só fez amigos. Só conquistou novos discípulos para levar na magia do rádio o sonho, a realidade, o fato, a informação, a música e a emoção que o profissional de rádio leva aos seus ouvintes através das suas mensagens. A Rádio Globo e os seus profissionais lamentam que você tenha que partir. E tenha certeza, seus ouvintes sentirão muitas saudades. Felicidades, Hélio Ribeiro, a voz do rádio brasileiro. E a partir de hoje, no horário do 12:30 às 3 da tarde, o comunicador sangue novo da Rádio Globo, Sérgio Cursino. Eu não sei quem é Sérgio Cursino. Cursino, eu sei quem é, e muita gente sabe. Ele é apresentador, foi apresentador durante muitos anos dos telejornais da Rede TV. Foi voz padrão de muitas emissoras, sua voz também... Flávio também está dizendo que não tem a mínima ideia de quem seja. Mas é um nome recente, como até a chamada que o Jorge Elal leu diz aí, era um sangue novo aí no rádio brasileiro na época, 95, 95. Fazem 22 anos? 22 anos. Era pra gente conhecer, porra. Mas de qualquer forma ele fez carreira aqui em São Paulo, nas emissoras aqui de São Paulo. Ele não seguiu muito, ele preferiu ficar na parte de locução publicitária e agora reapareceu como um dos apresentadores do Rede TV News, antes da chegada do Boris Casoy. Nesse texto do Pedro Vilela, eu até te mandei aí via chat do Facebook, ele relata que... Não, pode falar. Nessa época, que eu tô com um pouquinho de retorno, tá? Mas eu tô com um eco da minha voz aqui, mas nessa época... Você tá com o computador ligado? Não, eu tô colocando... Eu coloco sempre um fone de ouvido aqui na hora que eu tô gravando, mas beleza, a gente vai assim mesmo. Nessa época, o Pedro Vilela relata que foi aí que o Hélio Ribeiro passou a demonstrar os sintomas
da doença que o vitimou. Então tem um relato, ele conta aqui, Sim, que muitas vezes o Hélio Ribeiro colocava a mão no estômago. no estômago, como se estivesse demonstrando que está sentindo dores, né? Então, e teve um período, nesse período da Rádio Globo, que ele teve que ficar afastado para fazer uma cirurgia, tá? E aí a Rádio Globo acabou montando um esquema entre ele, o Johnny Black, o Onofre Favoto e o Neco Villa-Lobos, que é um filho do Hélio Ribeiro, que fazia um dos personagens lá, uma voz de molequinho lá. Filho não, sobrinho, né? É sobrinho, desculpa. Sobrinho. Neco Villa-Lobos é sobrinho do Hélio. Isso, desculpem. Então eles fizeram todo esse esquema para o Hélio Ribeiro gravar programas e depois na sequência ele comandar o programa da casa dele. Então é um texto bem legal, eu já tinha conhecimento dele, só que agora que eu achei o áudio do Jorge Elal, que faz parte dos arquivos do Johnny Black, que estão sendo preservados e divulgados pelo meu grande camarada Felipe Martinelli, que eu quero deixar aqui esse abraço a ele. Então, aí a gente juntou tudo isso para mostrar, então, um pouquinho esses bastidores da saída do Hélio Ribeiro da Rádio Globo, que realmente foi uma pena. Eu acho que o Hélio teria muito mais a dar aí para o rádio brasileiro, e ele essa experiência na Rádio Globo acabou sendo abortada por ciúmes e vaidade. Olha, aliás, por sinal ridículo. Eu acho, né, que não é ciúme e vaidade, não. Eu acho que aí, vamos encadear o assunto, é o mesmo caso do Datena, que diz que falta liberdade de expressão. Eu tenho certeza, a única rádio hoje no Brasil que tem liberdade de expressão somos nós. É verdade. Nós não temos pauta, nós não livramos a cara de ninguém, nós damos o nome de todo mundo. Aqui não tem aquela, não pode falar mal de fulano ou devemos falar bem de cicrano. Eu não falo com o Rodney Brocanelli durante a semana toda, e o Rodney está conosco há quanto? 6 anos já, Rodney? 4. Há 4 anos. Nós nunca combinamos absolutamente nada no ar. Quando tem alguma coisa, ele me diz: João, eu vou entrevistar fulano de tal, o telefone é tal. Ele me manda isso em box e acabou. Não tem nada. Agora, fale do Datena. Você quer rodar primeiro o áudio dele ou quer falar? Antes de mais nada, 2 coisas. Primeiro, eu quero testemunhar que isso é verdade, que você falou é verdade. Eu assino embaixo. E segundo, o Vinícius Barbosa Vieira acaba de me mandar uma mensagem dizendo que o Sérgio Cursino apresentou o balanço geral Vale, aí direto de São José dos Campos. Então, tá aí a informação que foi passada pelo ouvinte. Não lembro. O nosso querido operador Fufunha, que tem 50 mil anos de rádios, que eu nunca ouviu falar nele. Bom, e o balanço geral aqui? Balanço geral, não sei. Eu nem sabia que tinha o balanço geral aqui, porque não tem nada da Record aqui. O balanço geral que fazem aqui é direto de Santos. Deve ser, não sei. Aí mas também depende da questão de você assistir pela TV fechada ou pelo sinal aberto. Não, aqui você tem só pela fechada. Porque eu já vi lá em Goiânia, o fenômeno é estranho. Tem um balanço geral de Goiás, né, que é apresentado por um camarada chamado Loares Ferreira, que é de grande sucesso lá, e também entra o balanço geral de São Paulo pela operadora de TV por assinatura, pelo Sky. Então. Não, mas o balanço geral aqui, as notícias do Vale são dados pela apresentadora de Santos também. Bom, e ele está me informando aqui que é metade Santos e metade São José. Tá. Então, bom, vamos falar do Datena? Vai lá. O Datena, eu já falei aqui, né, e eu repito mais uma vez, o Datena aproveita para utilizar o Manhã Bandeirantes como uma espécie de tribuna para ele falar coisas a respeito, coisas pessoais, coisas da carreira dele, né? Então, essa semana mesmo ele já anunciou que ele não vai mais transmitir futebol na TV Bandeirantes, né? Então, a experiência agora com a Copa das Confederações foi a última vez. Claro, vamos depois, com certeza se a Bandeirantes tiver a Copa do Mundo no ano que vem, certamente irão procurá-lo novamente para convencê-lo a voltar a narrar futebol. Mas ele já disse que não narra mais futebol. E, anteriormente, aconteceu um outro fato que foi levantado pelo nosso grande camarada Daniel Castro. Durante um comentário feito na manhã da última sexta-feira em seu programa na Rádio Bandeirantes, José Luiz Datena fez uma breve reclamação sobre a falta da liberdade de imprensa no Brasil. Segundo o site, o apresentador disparou uma série de indiretas e insinuou que sofreu censura da empresa onde trabalha. Aí abre aspas aqui para o Datena. Você não pode falar o que quer falar, não pode ter liberdade de expressão
quando tem que ter liberdade de expressão, disse Datena. E aí ele falou também sobre aquela questão a diferença da liberdade de imprensa, da liberdade de imprensa. E diz ainda o Datena que passou mal na noite anterior, dando a entender que o problema teve a ver com alguma possível reprimenda por algo dito em algum dos seus programas, seja na TV ou seja no rádio. Vamos rodar aí o áudio? Vamos embora, Fufunha. Vai, João. Vai lá. E é isso, Datena então reclamando que é censurado no Grupo Bandeirantes. Eles estão, na verdade. E aí, de repente, aconteceram operações da polícia, os caras se espalharam e tal. E agora, o que tem também de notícia aí no UOL, que eu estava lendo agora, que eu acordei agora, porque passei de novo muito mal à noite, não é à toa. Porque a gente não pode falar o que você quer falar, você não pode ter liberdade de expressão quando você tem que ter liberdade de expressão, essa é uma grande realidade. Você fica engasgado com algumas coisas desse país, eu fico mesmo, e dificilmente eu calo a minha boca, né? Eu dificilmente calo a minha boca, e você não acredita em imprensa livre, porque não tem imprensa livre. Tem imprensa livre até a página 12, né? Até a página 12. Você vai até onde você acha que você pode falar, ou até onde deixam você falar. Aqui até que o limite vai bem lá na frente, mas não tem imprensa livre não. Não acredito que o cara, eu vou usar o jornal hoje para dizer o que eu quero, não. Quando bate a água, nos donos de empresa, televisão, rádio, isso é tudo concessão, isso é do governo. Quando bate a água, você para por ali. Não tem nenhum herói da resistência aqui não. Pode ter um outro que é maluco, que arrisca perder o emprego, que fala mais do que o limite. Mas, voltando ao comentário que eu estava fazendo sobre a Cracolândia, está lá no UOL. Eu acho que quando o Datena falou que tem algum louco que realmente vai e passa o limite, ele deve estar se referindo ao Jorge Cajuru, que perdeu dezenas de empregos, não, dezenas é exagero, mas perdeu aí alguns empregos devido a coisas que ele falou, inclusive na própria Bandeirantes, né, aquele caso famoso lá do Mineirão, onde numa partida entre Brasil e Argentina o acesso aos cadeirantes foi impedido, porque lá era uma passagem VIP, e ele fez essas críticas no ar, o então governador Aécio Neves, hoje senador e hoje aí totalmente enredado aí na Operação Lava Jato, acabou pedindo a cabeça do Cajuru, e a Bandeirantes cedeu ao Aécio numa bandeja de prata. Bom, pelo menos nós não somos concessão de absolutamente ninguém. Essa é a vantagem do Rádio Web. A Rádio Web não tem concessão. O máximo que pode fazer é pagar para a empresa para cortar a nossa internet. Mas como nós temos duas, fica difícil. E se der um problema, a gente ainda espeta aqui aquele negocinho, aquele pendrive, e continua no ar do mesmo jeito, porque mesmo que seja com 1 giga, 1 mega, qualquer coisa, vai continuar essa bagaça. Então tirar a gente do ar não tem jeito, porque nós não somos concessão de absolutamente ninguém. Então nós temos absoluta liberdade. Agora uma pergunta, quem é Dudu Camargo? Dudu Camargo, Dudu Camargo é um apresentador do SBT que hoje está envolvido em muita polêmica. Ele faz aquele jornal Primeiro Impacto ao lado do Marcão do Povo. Ô Flávio, você conhece o Dudu, né? Você já viu o Dudu Camargo, né? Já. Então, já. Há uma sugestão, quando você chegar aí cedinho, dá uma ligada no SBT, aí o João vai saber quem é. É um moleque de 18 anos, sim, claro. Sim. Não no mau sentido, tá? É um garoto de 18 anos. Ele já tem uma experiência no SBT, naquele programa Fofocalizando, ou Fofocando, como o Homem do Saco, e depois o Silvio achou que ele teria jeito para apresentar o jornal Primeiro Impacto. Então ele abriu mão das apresentadoras daquele jornalístico e resolveu colocar o Dudu Camargo. O problema é que, primeiro, as pessoas reclamam que ele tem só 18 anos. Segundo, reclamam que ele talvez não tenha nenhuma experiência como jornalista. E então, por isso que existe essa implicância. E ele tem se destacado e ele tem aparecido em vários programas de televisão. Então ele foi nessa semana na Luciana Gimenez, semana passada ele esteve no Pânico, uma participação que foi muito falada, até porque muita gente acha que ele... Como é que eu vou dizer assim? A participação no Pânico foi interessante porque é colocado Dudu em certas situações que muita gente acha que ele não gosta. Pronto, vamos deixar assim, dessa forma. E agora ele é um dos astros da Super Rádio, do nosso grande amigo Paulo Abreu. Então ele está lá fazendo um programa diário,
entre 8 e 10 da noite. E olha, João, eu vou dizer uma coisa para você, ele é bom, ele não é ruim não, viu? Ele é bom de rádio, tá? Eu não tenho nenhum áudio aqui, o áudio que eu tenho, eu registrei isso no blog, mas o programa é um extenso em 1 hora, em 2 horas, então eu não ia colocar um áudio de 2 horas aqui, aí a gente não ia ter programa aqui. Mas de qualquer forma, ele está fazendo esse programa. A única coisa que eu acho, eu ouvi as 2 primeiras edições, eu não pude ouvir as restantes, né? Quarta eu fui para o Allianz, e ontem eu nem lembro o que eu fiz ontem, mas de qualquer forma, o Dudu precisa só ampliar um pouco mais os assuntos do seu programa, porque ele fica muito naquela coisa de celebridades. No segundo dia da atração ele até tentou fazer alguma coisa, uma entrevista, não sei se é uma entrevista fake ou não, com um cara que seria dono de uma casa de swing. Eu não sei se o que havia de verdade naquilo ali, mas foi uma tentativa de tirar um pouquinho o foco do programa nele mesmo, né, porque ele atende o telefone e responde as perguntas do público, e dá notícias sobre celebridades, né, notícias que ele pega aí da internet e fica comentando. Mas de qualquer forma eu acho que o programa poderia ser ampliado para outros temas, outros assuntos que não sejam ele próprio e a questão da celebridade. Mas de qualquer forma ele não é ruim não. Eu não sei, me contaram que ele já teve uma experiência em rádio no interior de Minas Gerais, não pude confirmar isso, não consegui achar registros disso, mas de qualquer forma tá aí. Dudu Camargo, o nome mais falado do momento aí essa semana. Vocês devem também ter tomado conhecimento da participação dele no programa Silvio Santos com a Maísa, né? Sim. A atriz do SBT, né? A garota prodígio, né? Do SBT, que o Silvio Santos tentou, entre aspas, empurrar o Dudu Camargo como namorado, mas ela acabou dizendo não, de forma bem brava, de forma bem firme, e ela foi elogiada por muita gente devido a essa postura. Depois eles gravaram agora essa semana um programa, parece que houve um incidente ali, a Maísa começou a chorar e saiu do palco, e o Silvio Santos, talvez cedendo aí algumas pressões, decidiu não colocar essa gravação agora no próximo domingo, mas vamos esperar para ver. Eu acho que falta direção para ele, alguém que diga, olha, faz assim, sabe, uma pessoa com... Ele tem um cara que faz o programa com ele, o nome dele é Christian Gomes, ele até já foi produtor do programa do Primeiro Impacto, né? Ele acabou saindo porque ele estava envolvido numa reportagem que dizem que foi armada, etc., mas de qualquer forma, o Christian Gomes é um cara que aparentemente trabalha junto com o Dudu Camargo e está nessa empreitada aí no radiofônica, né? Para quem já ouviu o programa, é aquele cara que faz a imitação do Silvio Santos. Tá. Mas de qualquer forma é isso. Eu acho que o Dudu é um cara que... Claro, se ele for bem dirigido... Uma coisa que eu já percebi é que ele tem muita rejeição. Nos comentários que eu recebi no blog ele tem muita rejeição, mas eu acho que se ele deixar de lado essa autossuficiência, que é um pouco de arrogância que às vezes ele talvez não seja intencional, eu acho que ele pode ser um camarada que vai fazer sucesso. E outra coisa, ele precisa sair urgentemente do jornalismo, ele tem que focar na área do entretenimento. Eu acho até que essas participações que ele tem feito aí, isso aí tudo é uma forma de tentar mostrar para o Silvio Santos, se é que ele já não está convencido disso, né? Então eu acho que é uma forma de teste de que o Dudu Camargo rende mais no entretenimento. E o jornalismo do SBT tem um enorme pepino aí em mãos, né? Porque tem... Você chegou a ver o Pânico domingo passado? Não vi. Com as garotas, com aquelas garotas lá, bonitonas? Não vi. Pois é, então, o pessoal do SBT, o jornalismo do SBT ficou meio ressabiado com essa participação. Parece que agora ele de novo vai no Pânico essa semana. E se duvidar, estão dizendo que vão reeditar até a banheira do Gugu, a banheira do Dudu. O José Alcuso, que é o atual diretor do jornalismo do SBT, vai ficar com os cabelos em pé. Mas é isso, então Dudu Camargo agora está no... Esse é Dudu Camargo, amigo do Flávio. Não, eu acho o seguinte, Rodney, eu acho que ele, como é novo, ele não tem estudo para ser um jornalista, etc e tal. Quantos anos ele tem? Ele tem 18. Agora, me explica uma coisa, o jornalismo ele deveria largar o jornalismo e fazer entretenimento, como você disse. Vocês são inteligentes, são pessoas preparadas, conhecem muito rádio, o Diabo 4.
Como é que o Silvio Santos, um homem absolutamente experiente, pega um moleque de 18 anos e coloca para apresentar um jornalista? Não sei, João. O que foi que pegou, o que aconteceu, você sabe, Rodney? Aquela coisa, né? O Silvio Santos é conhecido muitas vezes por fazer as coisas que lhe dá na cabeça. Sim, então claro. Ele pegou, olhou pro Dudu, teve simpatia por ele e falou, vou pôr ele na parte da manhã, que inclusive é um horário em que o SBT vinha sofrendo muito, né? Porque tem o balanço geral com o Luiz Bate, né? Uhum. Agora, é claro que com a doença do Marcelo Rezende, eles precisaram fazer uma série de ajustes, né? O Bate está agora no horário do final de tarde, então de manhã tem um outro apresentador lá, mas a intenção do Silvio Santos justamente era isso, era colocar alguém com carisma, até com carisma e com juventude, para combater o Luiz Bate, que por sinal era cria também do SBT, né? Vocês devem lembrar disso. Sim, claro. Agora, ele deveria largar o jornalismo? Sim, eu concordo. Pelo menos até ele ficar mais velho ou estudar alguma coisa relacionada a isso. E vai fazer entretenimento, que eu acho que ele vai se dar bem nisso. Mas que eu acho que ainda falta direção em cima dele, falta. Entendeu? Falta. Mesmo como é que é o nome do rapaz que você falou? Como é que é? O nome do diretor? Christian Gomes? Isso, do Christian Gomes, que eu acho um cara profissional, ele é excelente, entendeu? Agora, tá faltando mais coisa em cima dele, deixar ele um pouco a arrogância de lado, porque ele tem só 18 anos, a gente entende isso, entendeu? Mas acho que ele tem que baixar a bola dele, senão ele vai acabar ficando sem nada. A alcance da juventude, eu acho que todo mundo pode falar que quando a gente tem 18 anos, a gente nós, eu pelo menos, já nos achávamos preparados para uma série de coisas. Verdade. Na verdade, não é bem assim, né? Não é. O buraco é bem mais embaixo. Eu não sei não, viu? O Flávio, por exemplo, teve humildade de chegar para Selene Araújo e dizer, me ensina a usar essa bagaça aqui. Mas aí o Flávio já tinha mais idade. Não, né? O Flávio era um garoto na época. Eu tinha 23 anos. Então, 23 anos. De 18 para 23 é muito pouco. Para você, com 23 anos. Você já leva umas pancadas da vida. Mas o Flávio nunca tinha levado pancada da vida, porque sempre viveu bem, o pai tinha condições, a mãe tinha condição, morava bem. Não tinha esse tipo de problema, podia ser um cara arrogante, o Diabo 4, e chegou para a Selene e falou, eu quero ser radialista, me ensina a operar a mesa, e a Selene, com toda a gentileza, toda a doçura dela, falou, senta aí que eu vou te ensinar a usar a mesa. Você quer mesmo aprender isso aqui? Então senta aqui. Pronto. Sabe, sempre então assim. Você precisa ter humildade para fazer as coisas e precisa sempre se inspirar nos melhores. Eu não tenho vergonha de dizer aqui não. Eu tive inspiração no Flávio e no Davi Roque. São os meus ídolos no rádio. Porque a história, Rodney, foi a seguinte... Cala a boca, não é porque eu estou puxando o saco que você pode falar, não. A história foi assim, a gente chegou... Vamos fazer rádio, João? Eu fazer rádio, imagina. Quem sou eu? Não conheço nada. Vem cá, João, senta aqui. E ele começou a falar e tá aí até hoje. Simples assim. Sabe, aí um dia o Davi Roque, que é profissional, chegou e falou, eu gostaria o seguinte, o negócio está indo muito bem, mas eu gostaria de fazer uma pauta para que nós tivéssemos uma pauta. Tá bom, traz a pauta. No meio do programa ele rasgou a pauta e falou, com vocês não tem jeito. Eu desisto de vocês, façam o que vocês quiserem que eu vou no embalo. Mas porque foi engraçado, foi, Rodney? Não tem jeito. Ele trouxe a pauta. Eu percebi isso hoje, Na pauta o tema do Hélio Ribeiro era o terceiro assunto, né? Aí o João já... E pior, Flávio, é que, na verdade, quem tinha publicado era eu. Eu até vi que o João postou lá no Facebook e me marcou. Eu falei, pô, legal, né? O João viu lá, né? Mas fui eu que publiquei. Você acha que eu vou querer saber quem publicou? Eu achei bom que eu sei que o Davi chegou no estúdio, tá aqui a pauta. Mostrou pra todo mundo, o primeiro tema foi, o segundo foi, o terceiro acabou. Deu uma página pra cada um. E o terceiro tema acabou. Acabou tudo. Ele pegou tudo, tomou dessa merda aqui. Pegou, rasgou tudo, fala o que vocês quiserem. Aliás, eu lamento de numa das vezes que eu fui lá na Jovem Pan, só ter tido tempo de cumprimentar o Davi Roque. Eu não pude falar com ele. Eu gostaria de ter trocado Ele é uma figura, ele é uma ótima pessoa. Davi é um cara fantástico. Tem uma história do Davi que contam aqui. Um puta de um show sendo feito pela Estéreo Vale. Todo mundo lá na Estéreo Vale, não sei o que, e o Paulo Ramalho esquece alguma coisa na rádio e volta a buscar. Em frente à rádio tinha um muro do outro lado, um murinho baixinho, Diabo 4. Ele chega ali e fala, mas que diabo é aquilo? O Davi deitado no muro, com a mão atrás da cabeça, olhando, olha, a ursa maior,
Olha, a galáxia, não sei o quê. Ele é muito zen, Rodney. Davi, você não vai no show não, cara. Eu tô dando uma olhada no céu aqui de boa. Vou ficar por aqui mesmo, que eu tô vendo. Olha, a Ursa Maior. Ele é muito zen, Rodney. Você não faz ideia. O Cruzeiro do Sul. Eu falei, o que você fez? Falei, pô, eu virei as costas e fui embora, pô. Vou fazer o quê com o Davi? Deixa ele lá curtindo, né, as estrelas. Mas O ele Davi é muito é zen, zen. Rodney. Ele é muito zen, você não faz ideia. Muito sossegado. Às vezes eu ligo pro Davi, 10 horas da noite. Davi, dá pra você gravar isso pra mim? Dá, cara. Fica frio aí. 11 horas já tá na mão do Marcelo pro Marcelo montar. O Davi é um cara excepcional. Por isso que nós vamos tocar uma música aqui. Pra você tomar um café e tirar os seus ácaros aí. Mas espera um pouco, Rodney, vamos falando um pouquinho. Sim, Porque eu preciso procurar a música. Enquanto você fala, deixa eu mandar um abraço para Marcelo de Sena, que está aqui na escuta. Ô, Marcelo, um abraço, querido. Marcelo de Sena, que a gente já está há 4 anos no ar, né? Nesses 4 anos sempre esteve aqui firme e forte conosco. E esperamos que ele esteja aí pelos próximos 400 anos. Opa! Deixa eu fazer um outro registro aqui, está fora da pauta, mas eu preciso falar aqui, né, que nesta semana nós tivemos aí a inauguração das novas tribunas de imprensa do Allianz Parque. Então, a partir de agora... Você me permite só o seguinte, tem um recado aqui da Graziela, investigadora de polícia. Sim. Pede pro Rodney 2 ingressos para eu levar a Isis no jogo do Palmeiras no Allianz Parque. Eu coloquei no post dele, ele nem ligou. Odeio ele. Chato. Não, eu recebi. Vamos providenciar isso aí. Olha, é bom pelo seguinte, dentro da bolsa dela tem uma pistola .40, um 38, algema e gás de pimenta. Que bom, isso é ótimo, né? Podemos levá-la como Exatamente, segurança. e ela está lotada num departamento, na divisão do DECAD, que é Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas, tá? Tá certo. Então, deixa eu falar então que como eu estava dizendo, o Allianz Parque agora acabou de inaugurar as suas novas posições de imprensa. Antes a gente ficava no 4º andar, né, num camarote improvisado, mas agora então a administração do estádio resolveu então fazer um lugar digno para os profissionais de imprensa, tanto de web como de televisão. Alguns profissionais de televisão ficam lá, especialmente aquelas emissoras que não têm os direitos, mas que fazem a filmagem dos jogos, e também o pessoal da imprensa escrita. Então são 90 lugares, né, bancadas bonitinhas aí, todas pintadas claro, a parte da frente pintada de verde. Então é isso aí, eu queria fazer esse registro. Claro, muitos ajustes precisam ser feitos. Primeiro que um banheiro para quase 90 pessoas não dá, né? Teve gente que usou o banheiro feminino, homens que não tem problema aí de autoafirmação, como é o meu caso. Eu precisei usar o banheiro feminino porque tinha uma fila enorme. Qual o problema? Você tem aquele programa A Casa na Record que o Ministério Público está investigando agora? Não tenho. Porque problema. são 4 pessoas, acomodações para 4 pessoas e tem mais de 100 lá dentro. O Ministério Público diz que isso fere os direitos humanos. Então não, mas eu acho que não fere, só não chega a ferir os direitos humanos porque o pessoal aguarda em fila o uso do banheiro. Então o camarada vai lá, usa o banheiro, sai, o outro entra. O problema é que se fossem as 90 pessoas no mesmo espaço. Mas de qualquer forma, Rodney, antes de você continuar, tem aqui uma sugestão do nosso correspondente lá em Recife, o José Carlos Coelho. Posso dar uma ideia para o programa do Rodney? Poderia ter um quadro chamado Vozes Inesquecíveis do Rádio Brasileiro. Pensa sobre isso, Rodney. Podemos fazer isso sim. Podemos fazer uma pequena biografia e uma lembrança. Pensa sobre isso, porque eu acho que é uma boa ideia do Caju Coelho. Algum registro legal. Exatamente. A gente acabou de lembrar do Jorge Elau, né? Jorge Elau está inativa, está firme e forte. Inclusive eu soube que ele compartilhou o texto também via Facebook. Eu quero agradecer ao Flávio Guimarães, que tem sempre dado um espaço aqui pra gente nas redes sociais. Enfim, o Flávio Guimarães é um cara fenomenal. Então é isso. Então eu queria só terminar falando disso. Parabéns ao Allianz e vamos trabalhar junto aí nos ajustes. A gente não tem lanche também. A gente tinha acesso a uma lanchonete lá no 4º andar, nós não temos mais. A gente tem que comprar lanche dos ambulantes, mas ele só começa a circular quando o jogo já está em andamento. Então isso acaba dificultando. Eu estou no ar, eu não vou parar o que eu estou falando no ar para comprar
um negócio do ambulante. Mas de qualquer forma é isso. Esse é o registro que eu queria fazer. E vamos com relação ao seu outro pedido, vamos correr atrás disso. Vamos lá, Rodney. Bom, então é o seguinte, João, quero falar que a Rádio Globo finalmente estreou aqui no 94,1 na Grande São Paulo. Aleluia! Estreou na última sexta-feira. Lembra até que a gente tinha falado sobre o assunto? Lembro. E então na hora eu falei na parte da manhã, né? Nós falamos sobre isso na parte da manhã. E por volta do 12h45, então, o programa do Cláudio Manuel, um dos ex-cacetas, então fez a inauguração oficial da emissora aqui na Grande São Paulo. Eu imagino que alguém chegou e bateu na mesa e falou, estreia do jeito que está e o resto dos ajustes vão sendo feitos com a rádio sendo transmitida. O Anderson Chene diz que algumas melhorias foram feitas que resultaram num ganho de qualidade em 200%. E é isso, a partir de agora, então, a Globo já está no ar, a sorte da Rádio Globo já está lançada aqui e vamos acompanhar a partir de então os desdobramentos disso em termos de audiência. Vamos ver nos próximos meses como é que vai ser o desempenho. Eu já vejo chamadas aqui em horários nobres, então, por exemplo, eu já vi chamada do Fantástico, eu já vi chamada no Jornal Nacional, enfim, a Rádio Globo, a Globo está está ajudando bastante o lançamento da nova Rádio Globo aqui em São Paulo. Isso aí não pode reclamar. Leilane Neubart também esteve, né? Ela participou do programa do Cláudio Manuel, então vamos dizer que ela foi uma das primeiras vozes que falaram na Rádio Globo, uma das primeiras personalidades que participaram da Rádio Globo aqui, nessa estreia aqui em São Paulo. Ela e o pessoal do Porta dos Fundos, o Fábio Porchat, aquele outro lá, o Ian Black, e um outro também que esqueci o nome dele, que é também diretor de comunicação do Flamengo. Eu quero perguntar para você, para o Flávio, vocês devem se lembrar, a Globo está fazendo aquilo que fazia a Jovem Pan nos anos 70, que todo mundo que fazia sucesso na Record tinha programa Cidinha Campos, Roberto Carlos, Erasmo Carlos, os VIPs, quer dizer, em rádio também nada se cria, tudo se copia. Isso foi tema de um post meu que foi bem repercutido, inclusive na própria Jovem Pan. Então, dessa forma, você fez... Aliás, foi você que fez a lembrança e eu tinha aqui algumas fontes, né? Eu tenho até um livro aqui em que o Tuta fala sobre isso. O seu Tuta fala sobre isso. Eu tenho um livro do Álvaro Alves de Faria, que eu não sei se eu vou conseguir achar a página aqui a tempo, mas realmente uma das soluções do Tuta, quando ele assumiu a Rádio Pan-Americana, foi chamar o pessoal da TV Record para fazer parte para fazer programas na Jovem Pan e com isso ajudar a alavancar a emissora. Não tem nada com rádio, mas essa aqui é para dar risada, então eu vou passar para vocês. Por favor. Quem me mandou aqui foi o Fernando. O juiz Bernerval Souza Guiar teve o carro dele apreendido em blitz com documentação atrasada. Desconfiado, exigiu a documentação de todas as viaturas envolvidas na blitz, constatando que estavam atrasadas há mais de 3 anos. O carro dele foi, mas levou todas as 5 viaturas também e 8 motos apreendidas. Boa essa, boa. Me mandaram inclusive as fotos aqui das viaturas subindo no reboque para ir embora. Pô, boa, hein? Se me parar, eu vou querer saber, eu quero ver aí, ó. Dá o dico meado. Ó, João, eu achei aqui, né? Tá aqui num livro, um livro lançado pela editora Maltese, chamado Jovem Pan 50 anos, escrito pelo Álvaro Alves de Faria, o poeta. Então diz aqui, aqui é uma entrevista com o Tuta, ele pergunta, que outras medidas tomou? Aí o Tuta começa a responder. Ao mesmo tempo, responde Tuta, eu modifiquei a programação musical, começamos a tocar música com critério, tudo bem escolhido, e não tinha mais aquilo de tocar o que as gravadoras queriam. Depois disso, eu fui buscar o pessoal da TV Record para fazer programas na Jovem Pan. Vieram o Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Vanderlei, Aguinaldo Raiol, Cidinha Campos, Hebe Camargo, Elis Regina, Jair Rodrigues, Miriam Batucada e muitos outros. A gente começou a fazer programas de 15 minutos e meia hora e até de 1 hora, dependendo do artista. Aí pergunta aqui o poeta, o que aconteceu então? A rádio começou a ficar conhecida, as pessoas queriam saber das coisas dos grandes ídolos da música popular brasileira e dos artistas da TV Record. E tudo isso estava na Jovem Pan. E depois,
A seguir, com o passar do tempo, a gente começou a colocar jornalismo. Eu sempre achei o jornalismo importante. Primeiro criamos a equipe 7h30, depois o Jornal de Integração Nacional e, por fim, o Jornal da Manhã. Então tá aqui, matamos a cobra e mostramos a cobra morta. Exato, mostramos o pau. Não, mostrar o pau todo mundo mostra, segundo o Jorge Soares. Mostramos a cobra morta. Ah, boa essa, boa. Bom, Eu não conhecia essa. Rádio... Se você não voltar semana que vem depois dessa, obrigado a todos, foi um prazer. Vai voltar sempre. A Rádio Brasil, Campinas contrata locutor esportivo. Essa é do Rádio Esportivo de Campinas. Até o Marcelo Sena tinha me chamado a atenção para essa notícia. A Rádio Brasil de Campinas acertou a contratação do locutor e apresentador Alberto César, grande nome do Rádio Esportivo de Campinas, que estava ausente do Dial há quase 2 anos. Ele vai apresentar o Papo de Esporte na emissora a partir da próxima segunda-feira, dia 3. Vai ser um programa que terá meia hora de duração, do meio-dia e meia até as 3, ao sábado das 13h30 às 15 horas. E em breve a emissora deverá ter outras novidades. Bom, hein? Muito bom. Cláudio Tognoli. Volta a Jovem Pan, né? Foi só o Reinaldo sair que agora parece que um monte de gente vai voltar. Então, a Jovem Pan anunciou o retorno do Cláudio Tognoli, que vai integrar a equipe dos Pingos nos Is. Eles estão fazendo uns programas piloto aí na internet, mas já no dia 3, a partir do dia 3, eles vão colocar o programa no AM, no FM. Então, o Cláudio Tognoli vai fazer parte da equipe do programa, ao lado do Felipe Moura Brasil, a Joyce Hasselmann e o Fernando Martins, no horário das 18 às 19 horas. E existe a expectativa também que os Pingos continue com a sua reprise às 8 horas para o Jovem Pan FM AM de São Paulo. Informações aqui do Tudo Rádio. Tá. E a próxima aqui é do Anderson Chene. Rádio Gazeta resgata contos adaptados para o rádio. Que é isso? A emissora dirigida pela Faculdade Casper Libero fez uma viagem no tempo e relançou contos adaptados para o rádio. O projeto denominado Peça Radiofônica, Escritoras Notáveis, tem como objetivo produzir peças radiofônicas a partir de contos e narrativas de escritoras brasileiras e estrangeiras como Thelma Guedes, Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector, Cora Coralina, Agatha Christie e outros. É na radionovela no ar. É radionovela outra vez. Praticamente. A volta da radionovela, lembrando que em 1941, a primeira radionovela a ser transmitida no Brasil foi Em Busca da Felicidade, escrita por Leandro Blanco, com adaptação de Gilberto Martins. É mole? Exato. Então, eu lembro da minha tia, Rodney, que ela era minha vizinha lá na Vila Mariana. Todo mundo ouvia a Rádio São Paulo. Ela ficava lá no fundo, fazendo o tricozinho dela, etc e tal. Rádio São Paulo e toma-lhe novela. Rádio São Paulo é uma rádio bastante popular aqui. Os sucessos eram Ézio Ramos, Armando Casella. Impressionante. Sabe? Ela ouvia a tarde inteira rádio novela. Era um inferno. Era fantástico. Dia e noite novela. O grande, quem fazia novelas pesadas assim, que dava medo era Raimundo Lopes. Verdade. E no muro de trás, viu, Rodney, da minha casa, tinha um hospício, e um anjo descendo 6 horas da manhã. Não era nada disso. Que inferno que era. Os anjos desceram, sentaram na mesa, chamaram o garçom, pediram uma cerveja. Abre a cerveja. Era isso que os loucos cantavam. Nada disso, João. Mas era muito louco, Rodney. Era muito louco, viu? Bom, e daí a Rádio Gazeta então volta com a radionovela. Alô? Estamos falando sozinho? Robert. Que Robert? Não, Rodney. Caiu? Liga lá, Fufunha. Liga lá de novo. Deve ser empresa. A única pessoa. Não, essa porra. Que eu encontrei. Não, a única pessoa que eu encontrei que sabia cantar essa música chama-se João Alckmin. Verdade. Eu achei que nunca mais eu conseguia achar ninguém que soubesse. Não, sei. Esse maldito telefone deve ser coisa de português só também. Pode ser. Alô? A empresa. Ficou mudo aqui de repente. Não, a empresa acontece. Deve ser que nem empresa da EDP, Eletricidade de Portugal. Aqui deve ser telefonia. Aqui é telefonia de Portugal, uma merda também. Ou é espanhola, desgraçada. Fala, Rodney. Fale. A Bert. Vou encerrar aqui então com a Bert. A Bert reclamando da liberação de propaganda para as rádios comunitárias. Tem que liberar mesmo.
Eu também acho, mas de qualquer forma não é o que pensam os nossos amigos da Abert. Eu quero que eles se lasquem. Não, calma, mas também não é assim. É assim, sim, senhor. Está recebendo uma nota deles, é? Hã? Não, nada. Vai. Então, tramitam no Congresso Nacional diversos projetos de lei que autorizam a veiculação de publicidade paga para as rádios e TVs comunitárias. Um deles, de autoria do senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, permite a veiculação de 3 minutos de propaganda por hora nas emissoras comunitárias. E ele está em análise, esse projeto, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, sob relatoria do senador Alcir Gurkaf, do PDT de Rondônia. E a Abert, então aqui é a posição da Abert, ela afirma que a possível liberação da propaganda para emissoras comunitárias desvirtua o mercado de comunicação. Então o diretor-geral, Luiz Roberto Antonichi, ressalta que o processo para a obtenção de outorga e o funcionamento de uma rádio comercial é demorado, burocrático e caro. E a licença para operar uma rádio comunitária é sumária, simplificada e gratuita. Abre aspas. Diante das dificuldades, o empresário opta pela maneira mais fácil de obter a licença e aceita as limitações impostas como área de cobertura, restrições de operação comercial. E uma vez que a emissora está em operação, ele procura o legislativo para mudar as regras, pedindo aumento de potência e possibilidade de mudar publicidade, disse. E o Brasil tem cerca de 6 mil emissoras rádios comunitárias e, de acordo com esse camarada aqui, o senhor Luiz Roberto Antonichi, a Abert não é contra essas rádios, mas jamais aceitará que as emissoras comunitárias sejam equiparadas às comerciais. Perfeito, então está aí a Abert reclamando desse projeto que tramita por uma das comissões do Congresso Nacional. Perfeito, Abert. Eu também não concordo em que você tem uma outorga dada pelo governo federal e a rende durante 24 horas para igrejas católicas ou para qualquer igreja evangélica ou diabo a quatro. Eu não aceito que rádios educativas picotem toda a programação arrendando para denominações evangélicas. Sim. Eu não concordo com nada disso. Eu não concordo também em que um camarada tenha 5, 6 ou 7 concessões usando laranjas como Paulo Abreu. Eu não concordo também com que uma rádio de Mogi das Cruzes possa transmitir em São Paulo. Eu não concordo com nada disso. Então as comunitárias têm direito, sim. Tem direito porque se o camarada arrenda a porra da rádio dele 24 horas, por que a rádio comunitária não pode ter 3 minutos de patrocínio por hora? Vamos parar de frescura. E tem um detalhe, né, João? Isso não significa que também a rádio comunitária vá conseguir preencher esses 3 minutos por hora com comerciais de grandes anunciantes. Não vai. Se eles já estão afastados do rádio convencional, imagina das rádios comunitárias. Nossa então, senhora, verdade. E tem um outro detalhe, essa Abert não serve para absolutamente nada também, já foi boa, viu? A Abert tem que ser fechada, disso. A Abert também é uma merda, viu? Porcaria. Até agora eles não conseguiram resolver a questão da Voz do Brasil, ou seja, o lobby da Abert, nesse caso, é totalmente ineficiente. Né? Então, Não, e não conseguiram isso e não conseguem absolutamente nada. A Abert não consegue fazer absolutamente nada que seja de interesse dos associados. É um grupelho de amigos que fica lá dentro falando um monte de besteira, enchendo o saco, diabo a quatro, e não serve para absolutamente nada. Qual é a função da Abert hoje? Boa pergunta. E aquela coisa, né? Mas de qualquer forma a gente registra aqui, né? A gente registra aqui a função da Abert é justamente se posicionar contra aquilo que eles acham que vai contrário aos interesses deles. Lógico, sempre vai ser assim. Sempre são contrários aos interesses deles, né? Eles só se preocupam com ele. Eu sou favorável a que as rádios comunitárias tenham, sim, não sou rádio comunitária, não tenho nada a ver com rádio comunitária, mas eu sou favorável a que as rádios comunitárias possam ter comerciais de 3 minutos, claro. Exatamente, pode ser assim, não enche o saco. Então, mas e repetindo, não é porque eles vão ter, não é porque a lei vai ser aprovada que os anunciantes vão chover nas rádios comunitárias. Eu acho que a Abert poderia lançar uma campanha para tentar recuperar, né, os grandes anunciantes que foram perdidos aí ao longo dos anos. Né? A gente até conversou semana passada com... esqueci o nome dele, me perdoe, mas a gente falou com
com um integrante aí da equipe da Showtime, né, que também já participou do mercado publicitário. Eu até esqueci de perguntar para ele sobre a questão porque uma vez eu vi o Zé Paulo de Andrade falando que muitas rádios vendiam comerciais, mas não entregavam. Então isso também acabou por fazer com que o veículo fosse mal visto aí por muitas agências publicitárias. Verdade. Não, é verdade. O Renzo Mora falou com a gente aqui na semana passada e ele explicou algumas coisas porque que o rádio hoje não atrai tanta verba publicitária. Olha, mais uma aqui que interessa. O Caju mandou: o juiz Rodrigo César Fernandes Marinho, da 4ª Vara Civil de São Paulo, condenou a jornalista Joyce Hausmann a indenizar a Luísa de Aguirre Nassif, filha do jornalista Luiz Nassif, por danos morais. Em fevereiro passado, a ex-funcionária da Veja publicou que Luísa estava em Nova York e liderou um protesto contra o juiz Sérgio Moro, símbolo da Lava Jato. Joyce ainda insinuou que a atitude da filha de Nassif estava vinculada a supostos pagamentos do governo petista ao veículo de comunicação dirigida pelo seu pai, Luiz Nassif. Então, e pior que não era a filha do Nassif que estava lá, era uma outra Luísa Nassif. Exatamente. Para complicar ainda mais. O pessoal precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade na hora de transmitir as informações, mas enfim. Meu amigo. E nós vamos ver o que tem, viu? É isso aí. Um abraço para você. Ô, João, então eu deixo o convite aqui, radioamantes.wordpress.com, convido todos a estarem acessando esse site e semana que vem estaremos de volta aqui com mais um Rádio Amantes. E eu vou te dar um conselho de amigo, viu? Sim. Arruma os 2 ingressos para a Graça e para a filha no Allianz Parque, se você não quiser ter problema, porque para ela levantar seu RG, CPF, endereço, esse tipo de coisa é 2 palitos, tá? Não custa nada. Tá? Ótimo fim de semana para você, Rodney. Tchau, Rodney. Valeu, tchau.